Olá, tudo bem? Eu sou o Tio Ricardo da Like Up Idiomas e bem-vindo ao nosso vídeo Dicas de Inglês para quem é iniciante. Sim, dicas para quem quer iniciar ou já até iniciou seus estudos de inglês lá do começo. Não vou dizer do zero, porque praticamente ninguém hoje é zero em termos de ensino, em termos de começo, certo? Quando eu digo zero, é no sentido de não ser absolutamente nada em inglês. Por que isso acontece? Muito simples, porque todos os inputs, ou a maioria dos inputs, das coisas que a gente tem, das informações que nós recebemos, tem influência da língua inglesa. Por exemplo, quando eu vou ao shopping center e vejo lá 50% off, eu sei que aquele off é um corte de 50% e que a loja está em promoção. Aquele off é o inglês. Então, a pessoa já não é zero. Sabe que off significa, naquele contexto, corte, 50%. Beleza? Então, se você está iniciando em inglês, agora é iniciante, este é o vídeo para você, certo? O que nós vamos abordar nesse vídeo? Dicas para que você construa uma base sólida e desenvolva o seu inglês com eficiência em todas as fases do seu aprendizado. Mas por que essa questão da base sólida? Porque quando a gente inicia os estudos de inglês, quando a gente é iniciante, é ali que a gente vai ganhar, literalmente, todas as estruturas iniciais, todas as estruturas que a gente precisa para futuramente avançar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu aprendi a estrutura do verb to be lá, montei lá a frase com o verb to be. I am. Beleza. Eu sou Ricardo. Esse é o meu nome. Só que eu vou aprender as profissões. Então eu vou dizer, I'm a teacher. Eu sou um professor, que é um pouquinho mais avançado. Eu vou aprender que ela é uma professora. She's a teacher. She's a developer, é uma desenvolvedora, certo? Então eu já estou moldando e avançando meus conhecimentos, tudo bem ali com os iniciais do verb to be, etc e tal. Mas, se eu não tiver essa base inicial feita, se eu não souber realmente utilizar ela com eficiência e eficácia, eu vou ter uma perda e uma dificuldade muito grande para avançar nos próximos níveis, nos próximos estágios de aprendizagem, né? Então, depois quando eu for falar, sei lá, sobre a minha vida no futuro, se eu não tiver pedido a falar sobre minhas coisas no presente, talvez eu não consiga, ou seja, um pouco mais difícil. Então, essa base inicial, ela é core, ela é necessária quem realmente quer e precisa ler inglês. Para isso, dicas de não exatamente do que eu preciso aprender, mas como eu preciso aprender ou como eu preciso avaliar, preciso organizar essas questões de aprendizagem. São essas dicas que vou trabalhar este vídeo agora, você que é iniciante. Beleza? Olha só, não preciso dizer que 5% ou um pouquinho menos de 5% da população brasileira domina o inglês de maneira satisfatória e consegue se comunicar com o mundo satisfatoriamente. Ou seja, 95% não consegue ainda. Esse é um dado que é só entrar na internet, você vai ver, é amplamente divulgado e utilizado por nós profissionais de ensino de língua inglesa, né? Para tentar estimular as pessoas a aprenderem inglês. O inglês hoje não, já há um tempo, né? E é uma língua core, é uma língua do mundo. Para a gente se comunicar com o mundo, nós precisamos inglês. E, se possível, de outros idiomas também, além do inglês. Mas o inglês, ele é realmente vital na comunicação a nível mundial. Beleza? Não preciso dizer mais nada com relação da importância do inglês hoje. Acabei de dizer também no começo que todas as informações que a gente recebe, a maioria das informações, elas têm uma influência
em língua inglesa. Então, é importantíssimo que eu domine, pelo menos de maneira satisfatória, o idioma. Olha só, sem mais delongas, vamos lá para as nossas dicas. Para as nossas dicas para quem é iniciante. Primeira coisa é estabelecer objetivos claros. Vou deixar um card aqui sobre estabelecer os objetivos. Lá ensina como fazer os objetivos, mas o que é? A gente tem um canal, né? Então é só clicar aí e eu vou deixar esse vídeo. Mas o que é estabelecer objetivos claros? É estabelecer metas alcançáveis. Por exemplo, aprender vocabulário. Assim, o que é um vocabulário básico para você? Para isso, eu preciso saber por que eu estou aprendendo inglês. Então, eu estou aprendendo inglês para viajar. Então, talvez o teu vocabulário inicial tenha que ser um pouco voltado para viagens, restaurante, aeroporto, imigração. Certo? Ah, não, eu preciso fazer inglês porque eu quero futuramente, ou preciso para uma entrevista de emprego, quero trabalhar numa empresa. Talvez o teu vocabulário tenha que ser um pouco mais voltado para business. Esse seria o teu vocabulário básico. Aliás, eu, pessoalmente, profissionalmente, não acredito muito nessa questão de business English, inglês para negócios, inglês para viagens, inglês para, sei lá, profissionais liberais. O que é isso, na verdade? Não existe um inglês específico para essas pessoas. Existe o inglês, que é uma língua única, seja americana ou seja britânica, não importa, australiana, canadense, uma língua única, é inglês, segundo o português, de Portugal, do Brasil. E existem vocabulários, expressões, nuances dessa língua que podem ir para uma área ou para outra área. Então, por exemplo, eu aprendo uma estrutura básica em inglês e em vez de ver um vocabulário de festas, de como fazer festa, vou trabalhar o vocabulário específico. Acabei de falar, como eu me comporto no restaurante, vocabulários relevantes para imigração, para aeroporto, se o meu objetivo for inglês para viagens, né? Então, o que a gente aprende é o inglês, tudo é inglês, e a gente dá um foco a mais em determinado nicho, um determinado tipo de vocabulário, nós chamamos de léxico, né? Bom, então, aprende esse vocabulário básico. Se você já sabe por que está aprendendo inglês, já sabe, bom, de novo, quero aprender inglês para viajar, o teu vocabulário básico tem que ser voltado para a viagem. Como eu melhoro a pronúncia? Quais são as técnicas para eu melhorar a pronúncia? Quando eu estou aprendendo uma nova língua, neste caso o inglês, eu preciso, os músculos, a nossa respiração, inclusive, é diferente quando a gente está falando português, que é a nossa língua materna, por exemplo. Quer fazer um teste para saber se eu estou falando a verdade ou não? É simples. Depois que você tiver uma certa experiênciazinha em inglês, eu já souber ler alguma coisa em inglês, pega o teu celular aqui, pega o smartphone e te grava falando uma frase simples em português. Oi, eu sou o Ricardo. E depois tu pega e fala essa mesma frase em inglês. Hi, I'm Ricardo. Tendência, você perceba que não é a mesma voz. A nossa voz muda. E quando a gente está falando uma outra língua, está pronunciando uma outra língua, nós mexemos com músculos diferentes daqueles que a gente pronuncia e que a gente utiliza, não, daqueles que a gente utiliza quando nós estamos na nossa língua materna. O jeito de respirar é diferente. Isso tudo altera, inclusive, a nossa voz. Então, é um teste bem legal de fazer. Ninguém aqui descobriu a roda, esse teste ele já existe, né? Obviamente. Tá? Mas é interessante de fazer. Então, quais são as técnicas para que eu melhore a minha pronúncia? Pronúncia é diferente de sotaque, tá, gente? Sotaque, as pessoas, eu quero falar que nem um americano. Isso, se tu fala inglês fluente, vai falar que nem um americano, entre aspas, né? Porque ele vai ter muito mais prática do que você, mas o sotaque dele talvez você não consiga imitar, ou talvez você se aproxime, mas não chegue 100% igual.
você é brasileiro. Então, sotaque é uma coisa, pronúncia é outra coisa. Então, a gente até pode fazer um vídeo, se vocês querem que eu diga o dia aí, ó, se vocês quiserem, diga sim, eu quero um vídeo de sotaque versus pronúncia. O que é sotaque, o que é pronúncia? A gente pode fazer essa diferença aí. Sempre legal para a gente se situar. Mas bota nos comentários aí se você quiser. Eu faço um vídeo sobre isso, tá? Um vídeo técnico, um vídeo específico, um vídeo que vai ser bom para que você vai ajudar você realmente a aprender inglês, certo? Bom, outra coisa, eu preciso trabalhar as vias da minha comunicação. Quais são os objetivos, certo? Quais são os objetivos? Meu objetivo é me comunicar em inglês. Se comunicar em inglês, eu preciso trabalhar pelo menos as 4 vias da comunicação. Quais são? Expressão auditiva, no caso, fala, leitura, escrita e audição. Fala, leitura, escrita e audição. São as 4 vias da comunicação, certo? Em qualquer língua. Então, estudando inglês, eu tenho que estabelecer esses objetivos. Eu vou aprender a fala, eu vou aprender a leitura, eu vou aprender a escrita, eu vou aprender a audição. Você pode, sim, eleger uma que seja a sua prioridade. Não, primeiro eu quero aprender a escrever. Por quê? Porque eu estou fazendo, o meu objetivo é fazer um mestrado de inglês, fazer um doutorado. Inglês não, um mestrado ou um doutorado, ou para mestrado, para doutorado, para pós-graduações aqui no Brasil, a gente vai trabalhar a questão da escrita e muito a questão da leitura, um pouco a questão da escrita. Então, escrever algum artigo, né, em inglês, etc. Então, você pode eleger a leitura como sua prioridade e a escrita, talvez, mas não pode deixar de trabalhar as outras vias da comunicação. Elas são interconectadas. Se eu deixar de trabalhar uma, eu não vou conseguir desenvolver aquela que é meu alvo. Né? Então, estabelecer esses objetivos é muito adequado que a gente desenvolva com satisfação e satisfatoriamente, melhor dizendo, inglês. Ok? Outra coisa, como a gente vai eleger, ou muito provavelmente você vai botar nos seus objetivos aí todas as vias da comunicação para desenvolver a tua leitura em inglês, a tua fala em inglês, a tua audição em inglês e a tua escrita em inglês. É muito importante que você desenvolva ou avalie um plano de estudos adequados para que você atinja esses objetivos. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver a fala como meu principal objetivo, e eu estou, por exemplo, fazendo um estudo de casa. Eu estou estudando por mim mesmo, eu não tenho nenhum método, não comprei nenhum curso, nenhuma escola, eu estou começando meus estudos sozinho. Então, talvez você tenha que procurar técnicas para que você possa desenvolver a fala em inglês. Ou, por exemplo, não, eu vou comprar um curso, eu estou precisando ver um professor, um curso em método online, não sei. Mas se o teu objetivo é a escrita, por exemplo, vai ter que procurar um curso e dê uma ênfase um pouco maior, o que permita dar uma ênfase um pouco maior na escrita. É o teu objetivo principal, né? Nunca esquecendo dos outros. A gente precisa trabalhar sempre 4 da comunicação. Tá? Para terminar, é importante que esses objetivos sejam claros e sejam teus objetivos. Viu eles? Hoje vai. Dica 2, que é simplesmente encontrar recursos adequados. Mas o que é encontrar os recursos adequados? Hoje, esse mundo tecnológico, temos muitas informações, maioria boa, maioria coerente, mas também tem informação porcaria, tem coisas que não fazem sentido. Então, recursos adequados são também aqueles recursos sérios, profissionais, entre aspas, científicos, sim, porque estudar língua é uma ciência, linguística é uma ciência, tá? Então, a maioria, por exemplo, dos cursos online, cursos adequados, sérios, são cursos que foram desenvolvidos baseados
um estudo. Então, estes cais. Ótimo. Existe uma minoria que precisam de adequações, né? Não tão adequados. Você vai ter que avaliar, por exemplo, aquele curso, aquele método que é adequado, é sério. Uma dica para vocês, tá bom? Tá. Os vendedores de sonho. O vendedor de sonho é aquele que pega a sua necessidade. Eu preciso aprender inglês rápido, mas tempo mínimo possível. Vai ter aquele cara que vai dizer, aquela pessoa, enfim, olha, aprenda inglês dormindo, ou aprenda inglês em 3 meses. Tá percebendo que sobre a linguagem, um truque de linguagem, aprenda inglês em 6 meses. Se eu aprendi o básico em 3 meses, que é possível aprender coisas básicas em 3 meses, eu aprendi inglês, né? Então, cuidado com esses truques assim, tá? Cuidado com aquelas promessas. Alcance a fluência em 6 meses. Ah, teacher, mas não tem um tempo definido para ser fluente em inglês? Não tem. A verdade é que não tem um tempo definido para ser fluente em inglês. Existem pesquisas, existem estudos, mas esses estudos, eles todos são inconclusivos. Na verdade, eles são conclusivos. Eles dizem, eles concordam que depende do indivíduo, depende da pessoa, depende de mim, depende de ti. Nós somos diferentes, nós viemos de lugares diferentes, com influências diferentes, com sociedades diferentes, com criações, educação diferentes, backgrounds diferentes, vontades diferentes. Isso tudo interfere, certo? No aprendizado de língua inglesa. Então, definir um tempo, essa questão de tempo específico para ser fluente, ela é perigosa, tá bom? Então, eu não posso aprender inglês em 6 meses. Estou dizendo isso. Pode sim, existem pessoas que aprendem inglês em 6 meses. Tá? Principalmente pessoas, por exemplo, brasileiros que moram nos Estados Unidos ou que vão morar na Austrália, por exemplo. Provavelmente existem pessoas que aprendem inglês em 6 meses tranquilamente, ficam fluentes morando lá. No Brasil existe? Eu não conheço, mas deve existir. O que a gente não pode fazer, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode transformar a exceção em algo comum, algo que serve para todos. Era outra coisa. Os segredos dos poliglotas para aprender. Pô, legal! Tudo que os caras fazem. Lembra, cara que tem uma habilidade extrema, ou ela, né? Tem uma extrema habilidade para aquisição de línguas, para aquisição da segunda língua que a gente fala. Então, é uma exceção, essa pessoa é uma exceção. Mas legal ver o que ela está fazendo e tal. Talvez algumas coisas que essa pessoa faça sirvam para a gente estar com essas expectativas e com esses tipos de recurso que você vai ganhar, certo? Mas eu agora quero trabalhar as minhas habilidades de casa, quero fazer isso de casa, que talvez eu não tenha um momento financeiro tão bom para ter um curso de inglês, um método, enfim, um professor, enfim. Legal, então existem vários recursos sérios, recursos adequados, que vão te ajudar a desenvolver as habilidades de inglês até de maneira gratuita ou de maneira muito acessível. Existem aplicativos que podem te ajudar a aprender inglês. Duolingo, mais conhecido deles, talvez. Um exemplo, eu quero, por exemplo, desenvolver a leitura, começando agora. Existem sites específicos, depois eu posso deixar aqui embaixo. Bota aí nos comentários se você quer que eu indique sites específicos, por exemplo, para leitura. Já sites que me dizem, isso aqui é para quem está iniciando, então pode ler em inglês, isso aqui é para quem é intermediário. Existem sites que fazem isso, eu procurando no Google ali. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso,
de comentário ali. Procura lá os recursos dados. Você estude inglês. Certo? Tem vários aplicativos. Eu ia te falar o Duolingo, é um exemplo deles. Existem outros aplicativos, certo? Existe a Cambridge, existem muitos aplicativos gratuitos aí. Ou com uma parte gratuita é interessante. Bom, mas Duolingo, não sei o quê. Ótimo, né? Eu recomendo, os meus alunos, eu recomendo que eles façam Duolingo junto com as aulas. É importante quanto mais recursos você conseguir para. Eu não gosto de aplicativo e tal. Não, então vai no YouTube, olha um vídeo em inglês, perceba, porque eu desenvolvi a parte de ouvido, a listening. Mas eu sou iniciante. Ei, pega um vídeo, calma, um vídeo que tu goste, e tenta escutar e tenta entender palavras. Tá falando love. Não, entendi love. I love Brazil. Pô, legal, entendi. Pega um podcast que você gosta de inglês. Tem vários podcasts. Spotify, com Deezer e outros, né? Vários recursos ali. Inclusive nivelados. Fácil de encontrar. Tem. Vai no Google lá, né? Vai no Google e bota lá leitura para iniciantes. O Google vai te dar uma lista. Ou melhor, agora está na moda do ChatGPT, né? O ChatGPT. Vai no ChatGPT e pede para o ChatGPT fazer uma lista de aplicativos, uma lista de sites relevantes, muito boa pergunta, sites importantes e relevantes para aprender em inglês, para te dar uma série de recursos adequados. Então, assim, muitos recursos adequados, necessariamente necessitem que a gente despenda um valor financeiro. Ok? Um outro recurso, na verdade não é bem um recurso, mas eu gosto de colocar essa questão de recurso, tá? Recurso muito importante é tempo. Você precisa dedicar um tempo específico para estudo de inglês. Lembra que eu falei que o tempo é variável, né? Assim como para ser fluente o tempo varia, não tem um tempo definido, este tempo adequado para estudo de inglês, quem vai definir é você. Mas é importante que você defina este tempo. Aliás, é crucial, é relevante, em inglês é crucial, que é uma palavra que tem uma importância, assim, né? Crucial, it's crucial, it's crucial. Crucial, certo? Que você defina um tempo para estudar inglês. Este tempo é a quantidade de tempo, quantos minutos, quantas horas e a frequência, certo? Eu entendo que hoje o nosso gap, nosso span, nosso tempo ele é curto para tudo. Nós precisamos de mais tempo hoje para qualquer coisa. Seria em inglês, talvez seja, estudo de inglês talvez seja um pouco complexo, mas define aí o horário, que parte do dia eu tenho 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, aí vai depender da tua agenda, né? Está em inglês. Defina isso, fixe isso. Eu tenho das 6:30 da manhã até as 7:15 todos os dias, de segunda a sexta. Sábado e domingo não gosto de acordar cedo, mas segunda a sexta para estudar inglês. Então, das 6:30 da manhã até as 7:15 da manhã, de segunda a sexta, você vai estudar inglês. Mas é importante que você defina um tempo e separe esse tempo. Eu, por exemplo, uso o famoso aplicativo Google Agenda. Lá eu coloco tal e tal horário, estudar tal coisa. Eu coloco isso. E aí eu não marco nenhum compromisso naquele horário. Então, defina esse recurso adequado, ele é importante, tanto quanto os meios lá, né? Os aplicativos, o tempo que você vai estudar. Teacher, quanto tempo eu estudo? O que tu puder. Se tu puder estudar, eu tenho só 1 hora
uma hora por semana na quarta-feira. Ótimo, eu estudo uma hora por semana na quarta-feira. Mas eu tenho uma hora, mas durante a semana eu consigo estudar 10 minutos, 20 minutos por dia. Melhor ainda, sim, se você puder fracionar esse tempo e estudar um pouquinho todos os dias, é melhor do que você estudar 2 horas na segunda-feira, ficar até a outra segunda sem praticar inglês e retomar os estudos na segunda que vem. Muito importante que você tenha, então, 15 minutos, segunda a sexta. Muito simples. Imagina, vamos dar uma explicação simples aqui, ó. Eu fiz inglês, 2 horas de inglês hoje, certo? Hoje é quarta-feira. E eu parei, não tenho mais tempo, não mexi, não abri nada, não vi nada de inglês, não li, não escutei, não fiz nada. Eu fico, ó, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. 7 dias, obviamente, né? 7 dias sem contato nenhum com o inglês, ou contato mínimo com o inglês. Eu vou desenvolvendo, não tem uma progressão, eu preciso de uma sequência. Então, é melhor eu fracionar essas 2 horas. Vou estudar 20 minutos todos os dias, 30 minutos todos os dias, 25 minutos todos os dias, segunda a sexta. Eu vou ter 25 minutos, que é um tempo menor do que 2 horas, mas 25 minutos de qualidade na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Não dá tempo do meu cérebro, das minhas ideias embaralharem. Está sempre mantendo uma sequência. Então, sim, de preferência para estudar com maior frequência do que com a preferência para mais tempo. Óbvio, se tu puder estudar 1 hora, 2 horas por dia de segunda a sexta, no domingo dá uma folga, né? Sei lá, ver um vídeo, alguma coisa, mas não estudar, assim, eu recomendo não fazer isso, tá? Pelo menos um dia da semana aí, domingo, né? Não estudar. É um tempo para a cabeça, né? Mas é importante você ter essa sequência aí, se puder. Agora, não posso. Bom, então estudar aquele dia que você... Ah, mas esse é um recurso, tempo é um recurso adequado, certo? Ok? Bom, mas, teacher, qual é a dica 3? A dica 3, ela é que você trabalhe nesse período que você está estudando todas as vias da comunicação. Se você quer se comunicar, você tem que trabalhar as vias da comunicação. Lembra quais são? Fala, escrita, leitura e audição. Então, como eu vou trabalhar a compreensão auditiva, o meu listening? Primeira coisa que eu recomendo para vocês. Trabalhe o seu listening com os materiais que nós temos à disposição na internet, podcasts, vídeos do YouTube, tantos outros. A música, tudo serve de recurso para que você trabalhe e desenvolva o seu ouvido. Teacher, sou iniciante. Lembra que é dica para iniciantes? Tem. Se é iniciante e você vai, entre aspas, se cobrar desenvolvimento de um iniciante. Se você vai, por exemplo, coloquei um vídeo no YouTube e eu tô vendo lá, sei lá, o Steve Jobs, ele tem um discurso lá de Stanford que é muito famoso, né? Muito legal para quem quer estudar inglês, eu uso ele em aula, tá? Mas eu quero estudar eu tô escutando o Steve Jobs falando, dando aquele discurso lá em Stanford. Eu sou iniciante. Não se cobre entender tudo o que ele fala. Nem vou comentar tudo, né? Mas não foque em entender contexto. Porque quando você é iniciante, muito provavelmente você não vai entender o contexto. Mas foca em entender palavras. Ele falou em life. Ele falou em 3 stories. 3 stories of my life. Falou em 3 histórias da vida dele, eu entendi.
foca em, claro, em frases menores, né? Foca, na verdade, no que você entende, não no que tu não entende. Quando eu digo, eu não entendi o que ele falou. Tu não entendeu, já tá me dizendo. Foca no positivo. Eu entendi esta palavra. Muito bom. Teacher, mas ele falou 1 hora, eu escutei lá dessa 1 hora 40 minutos, eu entendi só 3 frases. Como assim só 3 frases? Você entendeu 3 frases? De 10 palavras, 5 palavras, 1 palavra. Não importa, você entendeu. Ok? Então, vídeos do YouTube, podcasts, materiais autênticos. O que é material autêntico? Material autêntico são materiais que não são feitos para aula de inglês. Exemplo, vídeo do Steve Jobs dando o discurso dele em Stanford. Um podcast de um podcaster que eu gosto lá da Inglaterra, lá, que o cara fala sobre jogar voleibol. Isso é um material autêntico, material não foi feito para aula de inglês. E isso, gente. E a gente trabalha com inglês, a gente quer consumir esses materiais, quer consumir as mesmas informações que um tio de língua inglesa come. A gente tem que utilizar essas fontes para já ir se acostumando, envolvendo ao longo do processo. Não adianta lá eu querer desenvolver o meu... Adianta não, né? E eu não recomendo ter, no estudo de casa, você quer trabalhar a parte de audição, você toque lá um áudio, um MP, um áudio lá de o Ricardo, que eu falei em inglês uma frase lá especificamente para o teu nível. Beleza, é legal e tal, vai ter uma satisfação eu entender o que o teacher está falando, mas é real, né? Eu não invisto meu tempo em inglês, eu não invisto meu dinheiro, eu não invisto realizado em inglês para escutar um professor de inglês falando uma frase lá com os vocabulários já, entre aspas, marcados. Eu quero aprender a escutar uma música em inglês, a escutar um vídeo. É isso. Fale com material autêntico, a compreensão auditiva e como você está começando, foque no que você entendeu. Palavras, as frases soltas. E essa é a compreensão auditiva. Olha a leitura. Muito simples. A leitura, materiais que eu tenho à disposição gratuitamente. Entra no site do New York Times, escolhe lá no título. Uma das reportagens que tem lá. Pega a revista Times, entra no site da revista Times, escolhe um título. E tenta entender o título. Não, o título, nem cliquei na reportagem. Lembra que eu estou falando para iniciantes aqui, tá? Nem vou clicar na reportagem porque eu não vou entender nada. Beleza, tu começa pelo título. Tá? Entendendo o título, entendi 4 palavras do título, ótimo. E aí, se dá uma curiosidade, clica ali, abre a reportagem, artigo, e verifica o que você entende daquilo. Lembrando que, sim, a tendência é que você não vai entender o contexto geral daquilo, né? Vai ser estranho para você, porque você está aprendendo. Mas foca no que você entendeu. Já entendi aqui, o cara fala sobre development, que é desenvolvimento. E o cara fala sobre ESG, né? Que é o Environment, Social and Governance. Tem a ver com sustentabilidade, né? Entendi isso. Então lembra, você é iniciante, mas você pode ter contato e deve ter contato com material de graça na internet. Não dá para te ficar desapontado se você tentar ler ou entender o contexto. Muito provavelmente você não vai entender o contexto, mas foca no que você entendeu. Certo? Leitura. Quero ler um livro em inglês. Leio livro de criança ou leio livro
adulto e tal. Dois. O que você vai entender, quer dizer que você vai entender todo livro de criança? Não, provavelmente não. Adulto também não. O que você entendeu? Entendi palavras, em meia parte. Vai no livro, excelente. Quando a gente está iniciando, a gente pode sim ter contato e deve ter contato com esses materiais autênticos, sem medo e sem cobrança muito forte. Iniciando. Foca de novo no que entendeu da leitura. Ok? Pratica. Sessão. O que eu vou praticar a conversação? Bom, vai no Google e botou lá. Fóruns. Pessoas querem falar inglês. Discord. O Discord. Tem lá grupos de pessoas que estão falando, aprendendo inglês. Grupos iniciantes, inclusive. Existem sites pagos, né? Tem o Cambly, tem vários aí, né? Sites pagos que tu paga um profissional nativo, às vezes, né? Para bater um papo com ele, para conversar com ele, mesmo tu sendo iniciante. Eles dizem lá, né? Ó, eu dou aula, não, converso com iniciantes, converso com intermediários, tem vários. Cambly, por exemplo. Discord, vai achar grupos aí no Discord. Poder praticar a conversação. Discord, muitos grupos grátis. O Cambly tem que pagar, né? Mas também não é tão caro, mas eu sei que às vezes a gente tem questão de despender, parte financeira é complicada. Então, Discord, né? Eu não consigo, não gosto. Beleza, então tá. E faz. Pega simplesmente o smartphone, certo? Te grava. Ela falando. Olha ali alguma coisa que você já saiba falar, ou que você esteja aprendendo a falar. Te grava falando. Você vai trabalhar a sua conversação, a sua fala. Melhorar a sua pronúncia. Escuta, aqui eu falei tablet. Na verdade não é tablet, é table. Falei teacher. Mas os caras não falam teacher. Estou estudando aqui que os caras falam diferente. É teacher. Eu falei teacher. Tem que melhorar. Não é teacher. Você acaba falando. Nossa. Agora você não tem que ter o smartphone, né? Mas o smartphone tem um gravador de voz. Isso é poderoso. Existe também o inteligências artificiais. O chat GPT ele é feito pela OpenAI, a empresa que faz o chat GPT, certo? Essa OpenAI, eles têm uma outra estrutura, usa o chat GPT, faça conversa com ela também. Então no Google procura isso. Então, por exemplo, em vez de eu escrever no chat GPT, eu escrevo, né, a pergunta. Posso falar. Eu clico no microfone aí, pergunto, hey, what's your name? I am GPT. Então, você vai conseguir pronunciar o Duolingo. Ativos que trabalham fala, envolve a conversação. Quero compartilhar grátis. Pratique conversação. Escutei uma música, gravei a primeira frase da música, primeiro parágrafo da música lá. Deixa eu ver. Fala contigo mesmo. Pardon. Sure. Who are you? What's your name? Where are you from? Brazil, and you? Fala contigo mesmo. Interessante. Mas as pessoas vão te achar maluco, eu tô falando sozinho. Aprendendo inglês. Sim, erros de praticar a conversação, caso não tenham trabalhar com Cambly ou uma outra plataforma que o fórum que tenha pessoas interessadas. Ok? Obviamente, se você já estiver fazendo um curso, procure um curso que trabalhe a conversação, né? Como eu disse, recursos adequados. Se estiver fazendo um curso de inglês, um curso que trabalhe todas as vias da comunicação. Até pode guiar para uma mais do que para outras, mas precisa trabalhar com todas.
Então, o seu desenvolvimento não vai ser satisfatório em termos de comunicação. Então, eu devo estudar gramática? Sim, mas de maneira contextualizada, né? Por exemplo, eu tô lendo aqui um parágrafo que o cara tá falando sobre a rotina de trabalho dele. Olha, ele só fala no presente, né? Diz, I wake up in the morning, eu acordo de manhã, I brush my teeth, eu escovo os dentes, I go to work, eu vou ao trabalho, I do many things at work, eu faço muitas coisas, e assim vai. Tudo isso é presente, né? Precisa estudar que isso é o presente simples, e que o simple present, isso não precisa. Quais são os padrões? Estuda a gramática contextualizada. What is your name? Gente, né? Is the verb to be? What is... So, estudar gramática contexto real. Como fazer uma análise dos materiais autênticos que você prefere. Textos de revistas, jornais, músicas, conversas, podcasts. Isso são contextos reais. Zero daquilo que você está estudando, quais são os padrões. Certo? Tipo assim, isso da gramática não é só os nomes gramaticais. Gramatiquetes, coisas diferentes. Tá? Gramática são os padrões. A língua. Padrões formais. Bem? Então, gramática contextualizada, ter o contexto. Certo? Olha que legal, o cara está falando sobre a rotina dele. Ele está usando essa estrutura aqui, ó, que é presente, né? E não, presente, um presente simples, né, composto de um sujeito, tá? É legal, tá? Beleza, mas será que vai te ajudar? Vendo? Então, visualize. Ok? Tá? Outra habilidade, trabalhar a escrita, né? Blog hoje. Faz um blog para ti de inglês. Que tipo de escrita tu quer? Eu quero escrever e-mails. Um blog, cara. Escreve um e-mail facilzinho lá. Tá iniciando, né? Aprendi algumas palavras, algumas frases, vai lá e escreve um blog, uma historinha. Blog. Bota lá, dia tal. Não precisa publicar, mas tá lá o teu blog. Eu tenho um reporte. Não, mas eu gosto de escrever, por exemplo. Tablet. Pede aqui, mas eu tenho um outro tablet. Escreve uma coisa no teu caderno, no teu tablet. Faz um diário. Today I will learn English. English. Escreve isso. É muito legal essa ideia do blog, né? Vai lá no blogger.com, vai no Google, bota blogger.com e cria pra ti lá. Nada, né? Coisas. Tá. Certo? Maneira de trabalhar a escrita. Ai, teacher, como eu vou saber se a escrita tá certa ou tá errada? GPT. Copia aquilo que tu escreveu, cola lá e pede para ele. Chat GPT, isso está correto gramaticalmente? Como eu posso melhorar isso gramaticalmente? Vai te dizer. Dica aí. Esses recursos são muito importantes aí. Uma outra dica para que você aprenda inglês quando você é iniciante é que iniciante precisa expandir o nosso vocabulário. Nessa fase de iniciante, é muito importante que a gente tenha os inputs vocabulários, input que a gente recebe, que a gente aprenda e expanda o nosso vocabulário. Ele vai tornar a nossa comunicação muito mais eficaz. Como é que a gente pode trabalhar com isso? De novo, aplicativos como o Duolingo tem e outros aplicativos. Você escrever um dicionário de próprio punho. Lembra do blog? Eu posso fazer uma parte do meu blog lá em vocabulários. Eu estou lendo aqui algum texto e tal. Aprendi, olha, tem uma palavra aqui que eu não sei o que é. E é teacher. O que é teacher? Vai lá e procura, né? O que é teacher no Google, no dicionário, onde tiver.
Teacher é professor ou professora. Bota lá no teu blog, bota lá no teu dicionário. Né? Teacher. Professor. Escreve uma frase também. Importante contextualizar, né? He is a teacher. Escreve lá, né? Não só bota o vocabulário, tá? Então, com isso a gente vai conseguir expandir o vocabulário. Aplicativos de flashcards. Flashcards são aqueles que tu vira, assim, né? Ah, isso aqui é um dog, né? Enfim. Aplicativos de flashcards. Tem vários aplicativos. Bota lá aplicativos de flashcards no Google. Leitura frequente. Tem leitura frequente. Ler, gente, para aprender vocabulário não só em inglês, mas em português também. Aliás, leitura é uma das habilidades mais importantes. É ganhar vocabulário. Tá bom? E muito importante é que esse vocabulário seja contextualizado e não sozinho. Não adianta eu pegar e descobrir que isso aqui é uma pen. Caneta, tinha isso. And, beleza. E daí? Então, assim, I use a pen to write. Uso uma caneta para escrever. Agora eu sei. I use a pen to write. Está contextualizado. Tem um contexto. Numa frase. Certo? I use a pen to write. Yes. Certo? Ok? E a vocabulário nessa fase é muito importante. Vou ampliar vocabulário. Aplicativo de flashcards, aplicativo de Duolingo, leitura de coisas frequentes, criação de um dicionário, entre aspas, próprio. Tudo vai fazer esses vocabulários de forma contextualizada. Ok? Desculpa se vocês ouviram meu vizinho aqui, ele tá vou quebrar agora o apartamento. Beleza? Olha só. Nós recapitular então quais são as dicas para que a gente estabeleça e consiga criar uma base sólida de iniciante em inglês. Primeiro é estabelecer os seus objetivos claros, específicos. O que eu quero em inglês e o que eu quero do inglês. Então, estabelecer objetivos claros. A dica 2 é encontrar recursos adequados lá, né? Um desses recursos, além das plataformas, além dos sites, é o tempo. Definir um tempo também é importante, faz parte dos recursos. Tempo é um recurso muito poderoso, certo? A dica 3 é praticar as vias da comunicação. Mesmo que eu tenha definido uma como principal, mas trabalhar sempre fala, leitura, escrita e a audição. Certo? Que a gente tenha o ciclo completo da comunicação. E aí sim desenvolva a questão. A próxima dica é a questão de vocabulário, certo? A gente precisa trabalhar vocabulário. De leitura, criação de um blog com dicionário pessoal, sempre contextualizado. Escreve a frase. Não escreve só o vocabulário e a tradução dele. Escreve o vocabulário e a tradução numa frase. Teacher, professor, professora. I am a teacher. Eu sou professor. Não. Uma frase contextualizando o vocabulário teacher. E, por último, dica que eu acho que eu não falei, mas é você acreditar, você pode, você consegue. E aqueles 5% de pessoas falam inglês no Brasil, que dominam o inglês efetivamente no Brasil, elas não são super maioria, né? Pessoas comuns, pessoas que nem você, que nem eu. Mas elas persistiram, elas conseguiram criar essa base sólida, viram essas dicas aqui e muitas outras dicas e chegaram ao seu destino de comunicação em língua inglesa. Então você pode sim, qualquer pessoa pode, não importa a sua idade, existe empecilho para aprender idioma. Jovem, pessoas mais experientes, todos nós aprendemos. Sim, e somos capazes de aprender idiomas. Sim, isso é linguística, certo? Nós temos essa habilidade, independentemente da nossa idade. Existem algumas nuances aí, mas não existe um impeditivo.
Vocês conseguem sim ser fluentes depois de uma certa idade. Tá bom? Então, persista. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês, que tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se puderem compartilhar, eu agradeceria. Claro, compartilhem somente se vocês acham que esse vídeo ele é interessante e vai ajudar as pessoas a terem inglês. Ok? Vejo vocês numa próxima. Bye!